Tá duro, dorme, meu amigo. Botafogo negocia a compra de terreno na Barra da Tijuca para estádio para até 30 mil torcedores com gramado retrátil e arquibancada perto do gramado e um monte de coisa. Aquele sonho do Texas de ter uma arena, um caldeirão pro Botafogo, né? Pra gente poder dividir aí, sem perigo de ter que jogar em São Januário, jogar fora do Rio, em casos de show, que a CBF troca o dia da rodada do Brasileirão, embola tudo. Então, estamos muito próximos aí de finalmente ter esse segundo estádio do Fogão e tirar muita onda. E tem aqui também o UOL, tem Seleção Sport TV, tem André Henning, né? tem esporte, o programa dele de rádio, meio YouTube. Tem aqui muito conteúdo para você. Tem ESPN com o Zinho, com o Zé Elise, etc. sobre o Botafogo e a nova contratação do técnico David Ancelotti pro Fogão. Isso e muito mais aqui nesse vídeo, tá? Não perca, fica aqui até o final que a gente vai debater sobre esse novo estádio do Fogão. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo. Do Botafogo, agora como prometido, o Botafogo, um novo treinador, Renato Paiva, demitido no Campeonato Mundial por conta da eliminação, do jeito, na verdade, que foi eliminado para o Palmeiras nas oitavas de final. David, né? David. Zé Elias. David Ancelotti, não é David. Não, é Davide. O acento no italiano é no A. Isso, Davide. Isso agora a gente já sabe. E o que mais a gente sabe do filho do Carlo Ancelotti, que durante muito tempo a gente vai mostrar o histórico dele como auxiliar do pai, esteve ali trabalhando em grandes clubes numa outra função. Primeiros trabalhos com o pai, preparador físico ainda no Paris Saint-Germain, 2012 e 2013, e na sequência no Real Madrid, 2013 até 2015. Virou auxiliar técnico no Bayern de Munique em 2016, depois trabalhou em Napoli, Everton, Real Madrid, mais uma vez, e na seleção brasileira, nos 2 primeiros jogos do Ancelotti, o empate contra o Equador e a vitória aqui em São Paulo sobre o Paraguai. Zinho, foi surpresa para todo mundo a escolha pelo David Ancelotti. Você acha que é uma aposta que vale a pena? Muito difícil te responder isso. Não tenho o mínimo de conhecimento sobre o profissional. Só que foi auxiliar técnico, essa história, né? Mas geralmente a gente não acompanha o trabalho do auxiliar técnico, né? Muitas vezes, se o treinador não dá o espaço para o cara ir dar entrevista, tipo o Ramon Dias, o filho dele, que é auxiliar dele, era um treinador. Estava ali na beira do campo orientando, tinha muita liderança com os atletas, você dava para perceber que o cara já está preparado ali para ser treinador, ser o gestor, o líder. O rapaz, até pela idade, bem jovem para a carreira de treinador, eu não me recordo um cara tão novinho assim já ter, principalmente nos times de ponta, né, como o Botafogo time gigante. Assim, me parece que muito bem preparado, tem as licenças todas, estudou, se preparou, acompanhou o pai, é claro. Melhor do que isso, né? Tá ali convivendo no dia a dia, grandes jogadores, grandes clubes, mas não era ele na frente, ele no comando, né? Tem sempre ali o pai, o Ancelotti, na liderança, um respeito muito grande de todos esses atletas que ele trabalhou, mas que deu um currículo, deu uma bagagem para ele. Eu também fiquei muito surpreso, sabe? Não esperava nunca assim o Textor, né, que tem nos surpreendido, uma escolha desse nível aí. Agora é esperar o trabalho, é esperar o dia a dia. Ele vai trabalhar com jogadores ali. Qual é o mais experiente do Botafogo ali, de mais idade? É um time jovem também do Botafogo, mas o Alex Telles já tem mais que 30, não tem? O Alex Telles, não sei. Mas jogadores que da faixa etária dele, desejar sucesso, que ele possa desenvolver o trabalho dele, que ele possa trazer as ideias dele e que o Botafogo possa ter um treinador por mais tempo, né? O Botafogo está sofrendo com isso. Até os treinadores que vencem, que conquistam o título, vai embora. Isso é ruim para o trabalho. O Botafogo está sofrendo com isso, né? O John Textor é muito
pelo trabalho dele, né? A formação aí de um elenco que foi campeão, trouxe de novo título para a torcida do Botafogo. Ele tem esse respeito do torcedor do Botafogo, tem essa gordura, vamos dizer assim, para fazer o que ele vem fazendo nesses últimos meses. Mas esse ano, até esse momento, eu não concordo com o tipo de gestão dele, de trabalho dele. É um Botafogo que fica se desconfigurando e sendo remontado durante os campeonatos. Então, assim, isso não é bom. E agora com uma surpresa e com um cara sem experiência ainda, de comando, de liderança, e começando esse primeiro trabalho num país totalmente diferente do que ele vinha trabalhando. Você entendeu a escolha, Zé? Sinceramente, também não. Não é que o Botafogo vive um momento ótimo, né, para ele poder fazer escolhas assim, até porque o trabalho dele e as opções que foram feitas pelo Textor até o momento foram ruins. Começar o campeonato, começar uma definição de treinador em maio, né? Maio, quase junho, para um campeonato. Ele abriu mão de Supercopa, abriu mão de... Ele tentou contratar técnico antes e não conseguiu, tá? Mas no final das contas ele protelou a contratação de jogador e tudo mais. Ele poderia ter contratado antes, né? Ele protelou porque ele já deu entrevista, ele deu até entrevista dizendo que o campeonato começaria depois de abril, né? Que o ano começaria depois de abril, maio, então assim... Ele está aproveitado fevereiro, março, abril para preparar o time para o ano que começaria depois de abril. Até porque é questão de planejamento. O ano passado do Botafogo foi um ano diferente. Esse ano, por conta das conquistas, ele já tinha campeonatos a serem disputados. Ele não entende... E tinha o Mundial, né? Sim, tinha o Mundial, tinha a Supercopa. Querendo ou não, Virral, isso valoriza o trabalho, né? Você tem a possibilidade de anexar ao seu currículo mais um título, né? Você tem a capacidade de... Opa, peraí, nos 3 primeiros meses que seriam os campeonatos, são os campeonatos regionais aqui no Brasil, você monta o time, olha, estou precisando disso, está faltando isso, está faltando aquilo e outra. Eu tenho um Mundial lá na frente. Eu tenho que fazer um planejamento para jogar o Mundial. Não é que ele ia jogar contra o Bala Mistura ou o time da esquina. Não, ele ia jogar contra grandes times. E foi aí o que aconteceu, e nós vimos o que aconteceu. Aí contrata um treinador que foi o Paiva também, na calada da noite, ninguém estava esperando. O Paiva, sinceramente, não era o meu nome, eu não achava que... E nem da torcida do Botafogo. Sabe, ninguém ele já chegou esperava. Enfraquecido. Aí ele contrata o Paiva. Da mesma forma que ele contratou, ele mandou embora, né? Na calada da noite. Ele teve uma reunião lá, esqueceu de ligar para o Paiva, falou, ó, tem reunião aqui. Não precisa ligar não. Deixa que a gente só manda o WhatsApp dizendo que ele já não é mais o treinador do Botafogo. A impressão que eu tenho foi mais ou menos isso. Né? E agora chega no último segundo também e anuncia o David como treinador. Uma coisa é o Textor, outra coisa é o David. Eu acredito que ele seja uma pessoa preparada para assumir como treinador, só que ele terá alguns desafios pela frente que ele não teria se fosse na Europa. Claro. Né? A torcida do Brasil do Botafogo, não é para amadores, né, que é Zé? diferente, o futebol brasileiro é diferente, a cobrança aqui será diferente, tem que lidar com o Textor também, que não é uma pessoa, pelo menos que a gente vê aí, que não é uma pessoa muito tranquila em relação às tomadas de decisões e o que tem que ser feito, porque me parece que como ele é o dono, ele resolve, ele toma as decisões e vai lá e faz, entendeu? E passa muitas vezes por cima de outras pessoas, pessoas do departamento ali. Tem que esperar, vamos esperar. O Botafogo perdeu 2 jogadores, né? O Jair e o Igor Jesus saíram. Os jogadores, o Zinho já falou, nós já falamos aqui também. Os jogadores que foram contratados para assumir as posições dos jogadores do ano passado, principalmente o Almada e o Luiz Henrique, são bons jogadores, mas não têm a mesma qualidade que tem os que saíram. Vieram agora recentemente, até estrearam no Mundial, sim, né? O Montoro, o Arthur Cabral e o Joaquim, né? Correa. São jogadores jovens, né? Então, o Correa é mais experiente, mas também não é um jogador que vai mudar o preço do dólar. E jogou só a primeira, né? Depois já não jogou mais, né? Ele chegou a entrar nos outros jogos. Então bem contra o Palmeiras ele entrou. Né? Bem pouquinho. Então, assim, eu acho... É uma escolha que acho que os torcedores do Botafogo vão ter que aturar. A questão é que ninguém sabe como é o treinador David Ancelotti, nem ele, né? Então, mas as conversas que eu tenho e tive com algumas pessoas que estão ali ao redor ali, diz que ele tinha muita influência Porque na Europa, quem dá os treinamentos, quem conversa, normalmente são os auxiliares técnicos. Uhum. Os treinadores ficam de fora, alguns participam, dia sim, dia não, tal, mas normalmente eles ficam um pouco mais de fora e os treinadores, os auxiliares que dão mais os treinamentos. Pelo que eu conheço e pelo que eu conversei com algumas pessoas da Itália que... Agora você me arrebentou, Sérgio.
Agora você me deixou preocupado. Do quê? Tiraram o treinador da seleção, Zinho. Mas quem vai dar o treino na seleção, então? Não, mas não que eu acabei de falar. Aliás, dia sim, dia não. Né? Por exemplo, o Ferguson ele foi campeão... estará liberado para trabalhar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Sim, o Ferguson foi campeão no Manchester City, ele ficava no escritório dele. E os auxiliares davam os treinamentos, mas só que ele conhecia os auxiliares, tinha relação de confiança, ia lá e tomava as decisões. Às vezes depois de 20 anos, mas no início ele dava o treino, pô. Não, mas, Zinho, o mundo evolui, né? O mundo evolui. 20 anos atrás, não, mas hoje evolui. Peraí. Né? Não. Hoje evolui. Eu tô falando coisas que eu conversei com pessoas... falando, eu concordo. Tô falando que eu conversei com pessoas da Itália. Acho que o Ancelotti... Né? Sim. Não, é claro que ele dá treino. Senão ele não tiraria os cursos de licença e tudo. Mas não é o líder, né? Não é o principal, né? Não é o cara que está ali na frente mesmo. Sim, não, mas eu tomar não cheguei decisões, lá, né? Eu não cheguei lá. É isso que eu ia falar, né? Em relação a isso, que ele dava os treinamentos. E aí a questão de tomadas de decisões, essas coisas, por isso que eu falei que são desafios que ele tem pela frente. Lidar com o texto, lidar com a torcida. O primeiro trabalho como treinador, ele vai ter que sair da roupa do auxiliar e vai ter que tomar as decisões. Essa é a grande diferença. Né? Para a gente arrematar, Biner, o que significaria dar certo para o David Ancelotti? Disputar os principais campeonatos, mesmo que não vença, e não ser diretamente responsável com grandes erros no caso de derrotas. Eu acho que é montar um time competitivo, forte, à altura do que o elenco do Botafogo pode mostrar, ter ideias de jogo compatíveis aos jogadores, características deles, tirar o melhor possível do elenco, como o Botafogo conseguiu no ano passado, e eu penso muito como o Zinho. Eu não estou questionando, até porque não conheço, a capacidade dele, o estágio e a preparação para virar técnico foram excelentes, mas agora ele tem que, além da parte tática, além de escolher jogadores e instalações, ele tem que liderar pessoas, lidar com circunstâncias difíceis e com a insanidade, a insalubre rotina do futebol brasileiro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no último bloco tem notícia do Botafogo. Não sai daí, não. Joana, tudo bem? Uma boa tarde para todo mundo ligado no Seleção Sport TV. O Botafogo voltou aos treinos hoje à tarde aqui no seu centro de treinamento na zona oeste do Rio de Janeiro, já com um novo técnico contratado, David Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O David é italiano, tem 35 anos e há mais de uma década trabalha junto com o pai. Foi preparador físico e desde 2016 é auxiliar técnico. Essa vai ser a primeira experiência do David Ancelotti como treinador principal de um time. Ele que deve retornar como assistente da seleção na Copa do Mundo do ano que vem. O David passava férias com a família na Europa, deve chegar ao Brasil até quarta-feira, vai assinar contrato com o Botafogo até o fim do ano que vem, começa a trabalhar esta semana, mas dificilmente vai dirigir o time no sábado, no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que Cláudio Caçapa, o auxiliar da Comissão Técnica Permanente do Botafogo, dirija a equipe no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Tá certo? Tchau, pessoal! Boa, André Pessoa trazendo as novidades do Fogão. Tem essa questão importante do David se acertar com o Botafogo e também com a seleção brasileira, porque a ideia é que ele permaneça e participe aí, principalmente do grande evento do ano que vem, que é a Copa do Mundo. Tá acertado, mas tá só... Não tá oficializado. Não tá oficializado. Precisa só acertar exatamente como é que ele vai tratar com o Botafogo essa ausência aí, para ele poder trabalhar ao mesmo tempo com a seleção brasileira ao lado do pai, o Carlo Ancelotti. E acho que a notícia que pegou todo mundo de surpresa aí, né? O Botafogo, que ficou sem treinador depois da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo que dispensou o Renato Paiva. O Textor não gostou da forma do Botafogo se comportar em campo e tal. O Botafogo vai em David Ancelotti, que vai fazer o seu primeiro trabalho como técnico principal. Filho de Carlo Ancelotti e auxiliar do pai já há algum tempo. Ele trabalhou com o pai no PSG, no Real Madrid 2 vezes, no Bayern de Munique, no Napoli, no Everton. Alguns dias aí de seleção brasileira. Se falou muito
no David começar a sua carreira como treinador na Europa, agora nessa janela. Você falou da possibilidade dele assumir o Como, aí apareceu mais um ou outro time, um lá da Espanha, tal, enfim. Não deu certo. Aparentemente ele iria se juntar à comissão técnica da seleção brasileira, teve aqui na data FIFA lá de estreia do Carlo Ancelotti. E agora vai para a primeira experiência dele como treinador no Botafogo. Assim, ó, meu amigo Túlio Ligeiro, é uma escolha interessante, né? Porque ninguém imaginava. É um estrangeiro, um cara que rodou bastante lá no futebol europeu na condição de assistente. É um cara que respira futebol desde que nasceu. A gente pode seguir falando aqui mais algumas coisas. Teve experiências interessantes com o pai, teve isso, teve aquilo. Mas vai fazer o primeiro trabalho dele num país novo, num clube que, sabe, que luta. Uma coisa era ele assumir lá o Como, que vai lutar por meio de tabela, que vai lutar pra fazer um trabalho bacana, que vai lutar, né, pra fazer E assumindo com uma pré-temporada pela frente, acho que isso também faz diferença. Pois é, e assim, começaria um trabalho e teria toda a tolerância, eu acho que, pra um início de trabalho. Aqui no Botafogo, eu não vejo isso acontecer. Até é possível, ele vai ser cobrado, ele vai ser cobrado. Até é possível que o Textor dê respaldo a ele para ele trabalhar. Mas, por outro lado, se as coisas não acontecerem bem, vai ter, evidentemente, a pressão da torcida. E aí pode, sim, gerar uma questão ali um tanto quanto incômoda. Eu acho o seguinte, André, é um nome, mais uma vez, que o Botafogo vai buscar, que não estava no radar, meio que fora ali da caixa. Quando o Paiva foi anunciado, todo mundo foi pego de surpresa. Agora, mais uma vez, surpreende todo mundo esse iminente anúncio, né? Ainda não foi anunciado, mas ao que tudo indica será em breve. Só que me parece, mais uma vez, bastante ousado, para não dizer arriscado. Se pode dar certo? Claro que pode dar certo. Claro que pode dar certo. Mas a gente, né, não tem nenhuma substância para avaliar. Então a gente vai ter que esperar para ver, porque, como você bem disse, vai ser a primeira experiência dele. Porque uma coisa é quando a gente tem ali, né, o histórico do cara à frente de outras equipes para poder ter uma base para comentar algo. A verdade é que não tem muito o que se comentar a respeito dele, porque a gente tem essas informações que você passou dele como auxiliar, dele enquanto ser humano. Enfim, a gente não tem nenhum histórico. Então, é esperar, cara. É esperar. É falar que é ousado e aguardar. Vamos ver. Eu tenho certeza que uma coisa o Textor deve ter batido muito com ele, que é essa questão da maneira como quer jogar. Porque a gente sabe que foi uma questão muito trabalhada em cima da demissão do Paiva, a postura do Botafogo em algumas partidas. Então, a gente pode esperar, pelo menos na teoria, um técnico mais alinhado com aquilo que o dono quer. Isso é o mínimo, né? Porque imagino que eles tenham conversado, tenham sentado para conversar, e é evidente que o Textor, né, abriu o jogo para ele do estilo que ele espera de jogo. Agora sim, ó, uma coisa é você começar a sua trajetória sendo, exemplo, auxiliar do Filipão, que sai do time e o auxiliar assume. Foi o que aconteceu outro dia com o Paulo Turra. Tinha acontecido lá atrás com o Murtosa no Palmeiras. Assumiu lá na Copa dos Campeões, inclusive foi campeão. O Carille era do Tite. Assumiu ali. Já conhecia, já estava aqui, já, né? E vários outros exemplos. Lá atrás, Oswaldo de Oliveira assumiu. O técnico era o Luxemburgo. PC Guzmão também era auxiliar do Luxemburgo. E o Muricy era auxiliar do Tele. Temos aí vários exemplos. Outra
é um começo de trabalho num país que ele tá chegando agora, num clube que ele tá conhecendo agora. Tomara que dê certo, velho. Agora, né? É o que a gente falou, André. Pode dar certo. A gente não tá dizendo que... O que a gente tá dizendo é, não temos muitos elementos para dizer se é bom ou ruim. É isso. Porque a gente sabe que ele foi auxiliar por muito tempo. E o quão importante ele era no trabalho do pai. A gente não tem como dimensionar isso olhando de longe. Quem tem capacidade de dizer isso é o próprio David, é o próprio Carleto. A gente pode descobrir, no final das contas, de que ele era parte importantíssima e que estava preparadíssimo. Mas a gente só vai descobrir isso daqui para frente. Fora que, ainda que ele tenha tido participação importantíssima no trabalho do pai ao longo dos anos, é muito diferente você ser auxiliar e você ser o técnico, você ser a pessoa que vai dar a cara, que vai tomar as decisões finais. Então, ainda que ele tenha todo esse estofo, é um salto que às vezes dá muito certo, às vezes não dá tão certo assim. Então, agora é aguardar, cara, porque é isso. Não tem muito o que falar além do que a gente já falou. O trabalho de treinador, quando você contrata alguém no Brasil, quase sempre é uma aposta. Mas tem algumas que são mais apostas do que outras. Eu acho que essa é uma delas. Essa é mais aposta do que outras. Agora, quem está tentando tirar lições do Mundial de Clubes é o Botafogo, que agora está se acertando com um novo técnico e um nome que surpreendeu muita gente, hein? O sobrenome todo mundo vai conhecer, é um tal de Ancelotti. Mas calma, né? O técnico da seleção brasileira não é o filho, é o David Ancelotti. Ele que é auxiliar do pai e agora deixando aí a comissão técnica do pai para assumir o Botafogo. O acordo está bem encaminhado, hoje o André Hernan trouxe a informação também no All Sport e tudo muito perto de fechar. Gerou polêmica, né? Tem gerado. E aí, Lívia, antes do programa, a gente tá vendo aí, ó, a informação da André Hernan. Botafogo acerta com o filho de Carlo Ancelotti para a vaga de Renato Paiva. Então tá no site, tá no De Primeira, tá também nas redes sociais, vocês acompanham em todos os lugares. Antes da gente começar, não vou nem falar o que a Lívia estava falando aqui, mas ela estava um pouco surpresa. Vamos ver se ela vai repetir as palavras, tô brincando, gente. Ela estava, de fato, surpresa. Como é que você viu essa contratação, essa escolha por parte de John Textor, que agora está centralizando tudo no Botafogo, pelo filho de Ancelotti? Olha, Lu, realmente chocante, né? Chocante, aí, surpresa eu amenizei, só levantei a bola para você dar aquela Mas foi copada. um choque mesmo por essa... Eu acho que ninguém estava esperando, né? Então, fica, né, uma escolha muito controversa, se a gente for... Né, colocar aí os pingos nos is, que é algo que também vem acontecendo, me parece uma tendência, né, do futebol, essa parada dos nepo babies. Os nepo babies estão em todos os lugares. Os filhos de treinadores cada vez mais ocupando esses espaços, né, galgando as suas vaguinhas, mas, assim, num contexto totalmente, assim, grotesco, né, desde a demissão, né, do técnico até essa nova contratação de uma comissão e ainda vai tirar um membro da comissão técnica da seleção para trazer para o Botafogo. Então, assim... Comissão que acabou de chegar. Acabou de chegar, já vai fazer esse trabalho, né, ter uma interrupção, né, uma mudança. Então, assim, eu sou contra esse tipo de situação, mas aí é uma escolha do Textor, né? Porque parece que tudo que acontece dentro do Botafogo hoje é escolha do Textor. Então, se ele decidiu, tá decidido, né? A última palavra e a primeira palavra dele também, todas as palavras são dele. E nesse contexto... A primeira, a última, a do meio? A do meio, assim, tudo parte dele. E, né, decisões que me parecem ser decisões... erradas, né? E aí só o tempo vai dizer, né? Pode ser que eu esteja completamente, assim, equivocada aqui ao falar isso e depois eu, né, pague a língua, pode depois fazer o print, pode clipar, mas eu não consigo ver esse trabalho indo para frente, ainda mais da forma como tudo foi feito. O Botafogo não fez uma campanha com o Paiva para que ele fosse demitido. Entendeu? E essa troca de técnico, da forma que aconteceu, e agora trazendo um nepo baby, o filho do Ancelotti ainda não teve nenhum trabalho, apesar de ter tido umas sondagens na Europa e tudo mais, né? Algumas vezes ele já foi até citado para o futebol escocês, se eu não me engano, mas
já pegar um Botafogo num campeonato brasileiro, com, né, competição aí pela frente, eu não sei não. Com uma pressão, uma expectativa muito grande, né? Haja vista que é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Um técnico jovem iniciando seu trabalho, claro, né, que ele tem uma referência gigante do lado, que é o pai, mas não é ele, né? A gente viu o Domenech Torrent, que teve aí uma vida, né, muito tempo ao lado do Guardiola e não se tornou o Guardiola. Ou perto disso, né? PVC, e essa escolha de John Textor? Eu acho ruim para todo mundo. Mas vamos só colocar uma coisa aqui antes como informação. A CBF liberou ele sem nenhum tipo de problema, né? Até porque não estava garantido que ele viesse no começo da comissão técnica do Ancelotti. Então liberou sem nenhum tipo de drama. Mas ele volta para a comissão do Ancelotti na Copa do Mundo. Está acertado, não é oficial isso, mas é o que vai acontecer. O David Ancelotti assume o Botafogo e volta a fazer parte da comissão técnica do pai na Copa do Mundo. Tem informação. Bizarro. Segundo ponto. Eu acho ruim para todo mundo pelo seguinte. Eu acho ruim para o Botafogo que contrata um técnico sem experiência de técnico. Eu acho ruim para o David Ancelotti porque ele vai correr um risco de trabalhar com um clube que não tem dado respaldo para os seus técnicos. E que deixou dinheiro para pagar para o Luiz Castro, para o Bruno Lage, para o Arthur Jorge. Eu acho ruim para a seleção brasileira e para o Carlo Ancelotti, portanto, porque tudo que não der certo no Botafogo vai resvalar no trabalho do Ancelotti. Embora ele não tenha culpa de nada, mas vai resvalar. Inclusive quando houver jogador do Botafogo convocado. Convocou porque é o jogador do filho dele. Então, eu acho que não é uma situação boa. Tudo isso é uma análise preliminar, né? O David Ancelotti pode ser campeão da Libertadores e brasileiro, como foi o Arthur Jorge no ano passado, e, ao contrário, dar sucesso, respaldo para o trabalho do pai dele. Mas, em primeira análise, eu acho arriscado para todos os lados. Arriscado. E é um técnico que, apesar do sobrenome gigante, tem tamanho para estar no Botafogo. Ele tem 35 anos, vai fazer 36 ainda, Igor. E esteve com o pai, né, em alguns clubes, no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Everton, enfim. Mas é o primeiro trabalho dele, né? Então é algo novo para ele. E já chegar num campeonato, né, num terreno que não é muito amigável, que é um pouco hostil, que é o futebol brasileiro, em que ele não conhece a fundo ainda. Então tem toda uma questão de adaptação. Calendário é aquela loucura, daqui a pouco é jogo quarta, jogo domingo, não tem muita conversa. Então são elementos que, claro, pode dar certo, tomara que dê, que o Botafogo siga tendo muito sucesso, mas que a princípio a gente não pensa, né? Nossa, são os elementos juntos aqui, vai dar bom. Ele chega com a grife do sobrenome, a grife do parentesco, né? A grife de ter passado acompanhando o pai, principalmente na campanha, a partir do trabalho do Bayern de Munique para frente. Então, Bayern de Munique, Everton, Napoli e os anos todos de Real Madrid, isso aí é indiscutível, ele tem a vivência daquele ambiente ali, mas eu fico imaginando como seria a reação se fosse Matheus Bach anunciado e não Kleber Xavier ou Tite, por exemplo, né? A idade, eu gosto de fazer essa comparação porque a idade dos dois é a mesma, né? Inclusive, os dois nasceram em 89, têm a mesma idade, então, em termos temporais, assim, claro que cada um tem sua experiência no futebol, a experiência do Ancelotti na Europa é muito maior do que a do Tite, que não teve experiência europeia, mas teve 6 anos de seleção brasileira, e fora que já trabalhou em outros grandes clubes, mas eu fico imaginando como é que seria a repercussão se fosse isso. Então o David ele chega com o escudo de ser europeu e filho do Ancelotti. E aí agora o dia a dia vai ser a construção que ele vai ter da própria carreira. Ele que, para efeitos de seleção brasileira, a seleção brasileira não era prioridade para ele, tá? Para vocês entenderem um pouco, por ele tinha fechado com outro clube para começar a carreira solo como treinador. Não deu certo lá, a Lívia mencionou da Escócia, era o Glasgow Rangers, não deu certo essa negociação. E aí, tanto que na coletiva de apresentação do Ancelotti, o David não foi anunciado lá na comitiva, tal, na comissão técnica, ele aparece no meio da data FIFA que o Ancelotti teve, então depois do jogo contra o Equador, já foi para a partida contra o Paraguai. Então ele aparece no meio
da preparação e da seleção para fazer parte. Já conhecia todo mundo, obviamente, né? A galera toda, fechamento, amigo dele, mas não era a prioridade dele ser auxiliar da seleção, mas como não deu certo nos outros clubes, ele acabou topando e ficaria por ali. Aí até que aparece John Textor com essa proposta para que ele comece a iniciar o trabalho por aqui. David, que não moraria nem no Brasil, ele ia ficar na Europa, observando os jogadores de lá para ser o correspondente da seleção brasileira lá na Europa, e agora vai ter que vir de Malicuia para cá para iniciar esse trabalho no Botafogo. É surpreendente, inegavelmente, mas acho que é um momento, não sei, eu não tenho informação de valores ainda, mas pode ser uma solução mais barata que um outro técnico tarimbado. A gente sabe que a SAF, nesse momento de rebaixamento do Lyon, ameaça lá o Grupo Eagle, precisa, como um todo, prestar bem atenção no dinheiro que está gastando, para não aumentar ainda mais a questão de endividamento. Enfim, a gente já citou por aqui a questão, a briga judicial envolvendo o pagamento do Almada, que o Textor não pagou, enfim, essas situações todas. Mas, enfim, para o David, não deixa de ser curioso, acho que vai trazer um holofote interessante para o Botafogo, em termos de exposição, de marca, de vamos prestar atenção como é que esse trabalho vai se desenvolver. Para ele, tá ótimo, é um clube de renome sul-americano. Fosse assim, você quer morar em Glasgow ou quer morar no Rio de Janeiro, trabalhando no time que é atual campeão da Libertadores, estava no Mundial de Clubes? Sim, vem pro Rio trabalhar no Botafogo, irmão. Entre trabalhar na Escócia e aqui, vem pro Rio trabalhar no Botafogo. Eu acho que tem vantagens, tem desvantagens, riscos e ameaças aí nessa discussão toda, mas se tiver, acho que é um bom lugar para começar, considerando o frigir dos ovos todos, né? Pode ser um risco, mas pode ser uma ameaça, mas eu acho que ele está num holofote interessante, trabalhando perto do pai, que pode consultar ali para algumas coisas. Eu acho que não está de todo ruim para o David vir trabalhar no Botafogo nesse momento. Não sei se vai ficar de todo bom para o Botafogo apostar tão cedo nele, mas vai ser interessante ver o que vai acontecer por aqui. E em relação às características, o Botafogo quer o Botafogo Way, né? É o que o Textor está chamando aí de Botafogo Way. E Renato Paiva foi demitido justamente pensando neste ideal, que é a forma como o time joga, segundo o John Textor, né? Que é um time mais ofensivo, mais agressivo. E na visão dele, o Renato Paiva adotou aí alguns times mais defensivos que não fazem jus a esse Botafogo Way. Ô, PVC, em relação a essas características, claro que é um técnico fazendo seu primeiro trabalho, então é até difícil saber qual que é a filosofia dele, mas a gente imagina que siga o pai. E o pai muito adaptável sempre, a gente já falou, é muito camaleônico. Será que o David Ancelotti, ele segue o Botafogo Way? Botafogo Way é quando ele saiu da Copa. Ele went away. Essa foi elaborada, hein, PVC? Essa aí tem que dar uma pensada. Botafogo away. Olha, Botafogo away também é quando demite o técnico, né? Bruno Lage, Luiz Castro vai embora, Luiz Castro away, Renato Paiva away, Bruno Lage away. Cara, eu só posso acreditar em Botafogo Way se for o empresário norte-americano fazendo o que se faz na NFL, onde nenhum campeão do Super Bowl mudou de técnico durante a temporada. Ou um empresário norte-americano que tem um clube na Inglaterra faça como na Inglaterra, onde a última vez que um campeão inglês mudou de técnico durante o decorrer do ano foi em 1935. E porque o técnico escocês do Arsenal, Herbert Chapman, morreu. Aí teve que mudar de técnico. Não existe esse Botafogo Way desse jeito, entendeu? Ele falou que o Textor disse que não fazia diferença demorar para contratar o técnico, porque o importante era não errar, e errou, porque se ele demitiu o técnico 2 meses e 29 dias depois da estreia num jogo oficial, é porque ele errou. Então fazia diferença você não demorar e errar. Agora ele foi rápido, tomara que tenha sido certeiro. Tomara que dê certo. Mas não dá para ter certeza disso. O Botafogo Way é o Botafogo que foi campeão no ano passado. Ok? Mas não existe Botafogo Way. É o jeitinho brasileiro, que é demitir técnico a cada 2 meses. É isso aí, né? Vamos ver se dá certo. A gente espera que sim, que o Fogão siga aí no caminho dos títulos. Mas David Ancelotti vai ter que conhecer melhor esse treinador.
Botafogo negocia a compra de terreno na Barra da Tijuca para estádio para até 30 mil torcedores. O Botafogo negocia a compra de um terreno na Barra da Tijuca para a construção de um estádio com capacidade entre 25 e 30 mil torcedores. A informação inicial é do jornalista Felipe Alves. O canal do Medeiros deu mais detalhes, mas depois fez uma correção. Não há nada sacramentado. As partes ainda estão negociando a compra do terreno. O Felipe Alves disse que estava comprado o terreno. O canal do Medeiros disse que não tem nada certo ainda. Não foi comprado o terreno ainda. De acordo com o canal do Medeiros, o terreno é localizado na região do Rio dos Passarinhos, bem próximo ao Parque Olímpico. O projeto prevê que o estádio tenha arquibancadas colocadas no gramado. Com um desejo antigo, colada no gramado, né? Um desejo antigo de John Textor, que é um caldeirãozinho, né? Bem estilo europeu mesmo, bem próximo do gramado. A fachada seria preta com os escudos do Botafogo espalhados ao redor. Pô, cara, maneiro. Além disso, haveria um hotel praticamente em frente ao estádio, uma localização estratégica com o qual o Botafogo pretende obter receita. E, cara, imagina, cara, eles vão construir um hotel, mano. Eles vão construir um estádio, um gramado retrátil, arquibancada perto do gramado, bem a arena europeia mesmo, e vão construir um hotel do lado. E, pô, logicamente que pessoas que querem visitar o Rio de Janeiro, né, numa localização como Barra da Tijuca, vão se hospedar ali. Pessoas que vêm aqui para assistir o jogo, torcedor Botafogo off Rio, ou torcedor dos rivais que vem aqui assistir o jogo contra o Botafogo, que vai ser nessa arena, vão se hospedar lá, que vai ser, pô, em frente ao estádio, e na Barra da Tijuca, que é um local nobre do Rio de Janeiro. Imagina quanto dinheiro o Texas vai faturar com esse hotel ao lado do estádio. Pô, isso é genial, cara, genial. Então é aí, ó, pra quem tá achando que o Texas tá duro, filho, que tá duro igual ele, irmão. E tu, tá duro? Tá duro, dorme, irmão. Tá duro, bebe água. O Texas tá investindo cada dia mais. Eu vi um vídeo, esse não foi ontem eu vi um vídeo de aqueles quiz de Instagram, né? Ah, chuta aí quais são os 10 mais endividados do Brasil e tal, pá. Aí o cara fala, Atlético Mineiro, esse é o segundo. Ah, bota aí Fluminense, esse aí é o sexto. E vai botando ali um na cada posição, né? O Botafogo não estava entre os 10 mais endividados do Brasil. Não estava. Tinha lá, acho que era Corinthians. Não sei a ordem certinha, tá? Vou tentar fazer a ordem. Corinthians era o primeiro, eu sei. O Galo era o segundo. Eu acho que o Vasco era o terceiro. Ou o Cruzeiro, não lembro. Aí tinha Cruzeiro também. Tinha São Paulo. Tinha Fluminense, Palmeiras, Inter, Bahia. E quem era o outro? Santos. Esses eram os 10. Botafogo, assim como o Flamengo, assim como o Grêmio. E eu acho que dos maiores, assim, os mais destacados eram esses. Não estavam, né, entre os 10 primeiros. E curioso que o Palmeiras, né, tão saudável financeiramente, o Palmeiras está entre os mais endividados, entre os top 10. Acho que ele estava ali no top 6º, 7º, mais ou menos. Coisa que o Botafogo nem entre os 10 está. Mas o UOL diz que o técnico está acabando o Botafogo, está destruindo o Botafogo, endividando o Botafogo, né? Tá pagando dívida, tá construindo estádio, tá reformando o CT, tá investindo na base, fazendo janelas de transferências caríssimas, né? É isso. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro próximo vídeo trabalhar. Não para, a gente termina o vídeo e inicia a edição de outro. Então bora pro próximo vídeo, editar aqui o próximo vídeo. Daqui a pouco tem mais conteúdo pra vocês. Ativa o sininho para receber os avisos, hein? É vídeo sem parar. Bora e até o próximo vídeo. Valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.